A polícia revela como chegou até o corpo da pequena Isis Helena. Pode pôr no ar, por favor, pode cortar para a coletiva, para a entrevista do delegado do caso. Pode abrir o áudio, por favor. São imagens direto de Itapira. Nós reportamos para vocês na entrevista passada. É aquilo ali, para e passo. Eu afirmei para vocês na outra entrevista que a investigação foi uma investigação técnica, né? Dentro dos princípios legais. E a investigação, ela chegou antes para vir depois a confissão da Jênifer. Foi aquilo que eu afirmei para vocês, que nós trabalhamos na desconstrução das versões dela. E foi isso que prevaleceu, foi esse o trabalho que determinou o esclarecimento desse crime. Eu também, no final da última entrevista, eu disse aqui, eu não sei, eu acho que mais o pessoal que pegou aqui, eu disse o seguinte, que a esperança nossa, nós trabalhamos até um determinado tempo com a esperança de encontrar a criança viva. O porquê disso? Porque a mãe, ela dizia, desconstruindo as versões dela, ela nunca falou que foi para Duas Pontes, né? Depois de desconstruir as versões dela, ela afirmou que ela foi na igrejinha do Virgulino, vocês lembram disso, né? Mas a gente tinha certeza absoluta das Duas Pontes. Ali era o local. E eu falei para vocês que qual que era a esperança nossa? Dela ter chego ali nas Duas Pontes e ter entregue essa criança para alguém. A gente alimentava, era poucas as possibilidades, mas a gente alimentava isso. Se vocês procurarem e verificar os autos, vocês vão ver lá inúmeras diligências. Dando sequência, a certeza nossa das Duas Pontes. Essa era a certeza absoluta nossa, tá certo? A partir das Duas Pontes, nós tínhamos o quê? A confissão da mãe, baseado em relatórios técnicos, correto? O trabalho feito em conjunto com o pessoal da penitenciária feminina aqui de Mogi Guaçu, volta a repetir, né? Que o preso, ele está no sistema, mas às vezes tem um funcionário lá dentro que ganha a confiança do preso. O preso fala lá dentro. Imagina para uma mãe que mata um filho, enterra o filho. Imagina a pressão. E ela está sozinha nesse evento. Agora imaginem a pressão que essa mãe sofreu psicologicamente. E nós sabemos. Nós sempre temos as pessoas confidentes, a gente quer se abrir. A gente quer falar, a gente quer contar o que aconteceu. E ontem, por volta de 17 horas, eu estava aqui na minha sala, trabalhando, despachando, levantando, firme nas buscas lá no rio Mogi Guaçu, no Rio do Peixe. A gente estava firme. Desde o dia que nós tivemos a convicção do rio das Duas Pontes, nenhum dia ficou sem fazer busca naquele rio. Nenhum dia. Os heróis lá de Itapira, de todos que eu citei aqui, fizeram a margem do rio, fizeram o interior do rio. E ontem, conversando à tarde aqui com o pessoal, estavam finalizando as buscas. Eu recebi um telefonema da penitenciária feminina que a presa queria falar comigo. E de certa forma, eu ganhei a confiança dela também. Ela queria falar comigo. Fomos para a penitenciária, falei para ela, ela falou, doutor, não aguento mais. Foi usado o argumento com ela, que nós temos o Dia das Mães agora, tá certo? Velório digno para a filha. Falei, você não vai ficar em paz nunca. E ela me chamou ontem lá, e ela falou, eu quero contar para o senhor onde está o corpo. E devido à condição dela, né? Que ela é uma pessoa fria, calculista. Aí alguns falaram para mim, vamos deixar isso para amanhã de manhã. Eu falei, não, tem que ser hoje, tem que ser agora, porque amanhã ela pode mudar de ideia. Imediatamente liguei para a doutora Edna,
Já fizemos o contato lá com o Poder Judiciário, Ministério Público, de pronto, conceder uma autorização. Dr. Mauro Moreno, do IML, acompanhou desde a saída dela da penitenciária, com exame de corpo de delito, acompanhou no carro foi eu dirigindo, Dr. Mauro Moreno do lado. Isso vai estar no laudo, nós requisitamos um laudo para acompanhar isso. Um agente penitenciário do outro, no banco de trás, uma investigadora do outro lado e ela no meio. Nós dirigimos lá conversamos com ela, à noite, já era 8, 9, nós ficamos lá até umas 2 da manhã, mais ou menos, chegamos lá 8, 9 horas da noite, lanterna, ela entrou no trilho, adentrou ao trilho, ela chegou em cima da primeira ponte, ela falou, ó, à direita aqui, lembra que eu dei um mapa para vocês, que ela desenhou para mim onde ela soltou o corpo? Na realidade ali ela guardou a motocicleta ali. Ela guardou a moto ali. Ela falou, doutor, guardei a moto aqui, ó. Peguei a mochila, peguei a sacola branca. Ela chegou num lugar, ela falou assim, ó, daqui para lá eu não passei. Agora vocês imaginam, isso era noite, estava bem escuro ontem. Falou, daqui para lá eu não passei, porque ali tem uma pontezinha, estava cheio o rio. Ela falou, eu voltei, esperei ficar plano, coloquei a mochila, coloquei no chão, cavei com uma colher de pedreiro. Aí nós vamos voltar depois lá na casa o que aconteceu, tá certo? Ela cavou com uma colher de pedreiro e ela botou a criança ali, decúbito ventral. Ela tirou aquela roupinha da criança, o body rosa, tirou a fralda e jogou no rio, segundo ela. Ontem à noite nós ficamos lá até as 2. Ela chegou e indicou o local, falou, enterrei a criança aqui, ó, nesse lugar aqui. Apontou. São desígnios de Deus. Eu reputo isso, desígnios de Deus. Cavamos lá, cavamos cá, aumentamos E, infelizmente, 2 horas, falei, ó, vamos suspender, vamos embora. Amanhã a gente vem de cabeça fria aqui, todo mundo naquela ansiedade, né? Fomos embora. Hoje, 7 horas da manhã, retomamos. 20 minutos depois, nós cavamos o lugar que a criança está. Olha para vocês verem, é coisa por Deus. Nós cavamos ali onde a criança estava e não achamos ontem à noite. Faltou a gente cavar, acho que 4 dedos. 4 dedos. Hoje começou, o Ronaldo começou a bater a chibanca e ele viu que um lugar estava oco. Limpou com a mão, estava o crânio da criança ali. Então, uma história triste, né? História muito triste. E foi possível localizar. E voltando, o que acrescenta nessa história? O que a gente não sabia dessa história? A gente sabia da mochila, a gente tinha certeza que a criança estava naquela mochila, mas a gente não sabia o que ela tinha na sacola branca, que estava no braço. Lembram disso? O que ela conta a respeito? Ela conta que no dia é a mesma história que eu já falei para vocês. Meia-noite, criança teve febre, 3 horas da manhã, mamadeira, tá certo? E às 6 da manhã ela acordou, a criança estava com a boca cheia de espuma, leite e fria. Ela tentou limpar as vias aéreas da criança e ela tentou uma massagem cardíaca. E acrescentou mais, falou que tentou soprar o nariz da criança. Aí ela, temerosa pela segurança dela, pelo que já tinha ocorrido com a criança, isso aí vocês já têm lá no passado, ela resolveu fazer o que fez. Uma coisa que se acrescenta aí, a criança não cabia na mochila. Ela tentava fechar a mochila e a cabeça da criança ficava um pouquinho para fora. Então ela teve que apertar a criança na mochila para fechar o zíper. Na sacola branca, de braço, o que tinha? Tinha um refrigerante 2 litros, com menos de meio litro de refrigerante no interior da sacola, e a colher de pedreiro que ela pegou do tio. Então, senhores, eu acho que está aí o resumo do que ocorreu e a finalização. Na penitenciária
abraçou a mãe, chorou, tá certo? Volto a frisar e volto a falar, falei para a família paterna. Nós temos elementos técnicos para falar. A mãe da Jennifer não teve participação, tá certo? Então tira qualquer especulação. A mãe chorou muito hoje na penitenciária, tá certo? A mãe chorou muito. Então a população de Itapira tem que saber que a mãe da Jennifer não teve participação nenhuma no caso. Inclusive, nós fizemos um trabalho de inteligência policial, nós temos isso gravado, tá certo? Então a população tem que saber desse detalhe aí. A mãe fez uma pergunta para ela. Primeira pergunta que a mãe fez para ela, eu estava presente. Foi aqui na penitenciária. A mãe perguntou para ela, você matou minha neta? Essa foi a pergunta, você matou minha neta? Ela olhou para a mãe dela e falou assim, respondeu, falou, eu não matei a... Ela não fala Isis, ela fala Helena. Ela chama a menina de Helena. Mãe, eu não matei a Helena. Foi um acidente e o exame que for fazer vai comprovar isso, que foi um acidente. Isso eu vi e ouvi. Ela falou para a mãe também que ela estava com dor de garganta e fazia 2 noites que ela não dormia. E naquela noite ela dormiu, né? Então eu acho que ela negligenciou quando ela deixou, ela deu a mamadeira para a criança e foi dormir. Eu acho que aí ela deu causa de forma omissiva, né? Mas ela deu causa. Então o dolo eventual perdura e eu acho que o Ministério Público até jogou umas qualificadoras, né? Entendeu? É o dolo eventual. Para nós continua no dolo eventual, Tribunal do Júri. Ela vai ser transferida para Tremembé em momento oportuno aí, mas já está até certa a vaga dela. Já tivemos outros casos aí que foram pesados também, com perda de colega, de amigo, de profissão. Mas, sabe, a parte emocional, né? Sabe, envolve uma criança, frieza da mãe. Então é uma coisa que mexe muito com a gente. E eu confesso que eu já tinha... Hoje no local ainda fiz o seguinte comentário. Lá no passado nós esclarecemos um homicídio aqui certa feita, que estava envolvida uma mulher também. E ela era muito fria, muito calculista. Mas a Jennifer, ela superou todas que eu conheci. Todas. Ficou marcado. Olha, o delegado fez um bom trabalho, a delegada também fez um bom trabalho. Vem para mim, por favor. E vem para mim. Ambos se ofenderam, porque eu disse, né, eu bati aqui na tecla, que eu achava que depois da confissão da Isis, antes de ser dada uma entrevista coletiva, teria que ter procurado o pai. E reafirmo a minha posição. Mas não é por isso, né, não é por causa dessa minha observação, dessa minha crítica, que eu não reconheço o bom trabalho feito pelo delegado, pela delegada e por todos os investigadores envolvidos nesse caso. Como falei, inclusive, na própria sexta-feira, quando foi dada essa coletiva. Sem dúvida nenhuma, o trabalho da polícia de investigação foi impecável. Agora, eu sempre estou aqui e, enquanto eu tiver liberdade, vou estar aqui para dar minha opinião. Que uma opinião sempre agrada uma parte e desagrada uma parte. Se desagradou o senhor, eu peço desculpa. Peço desculpa, mas é o meu trabalho que faço aqui. Da mesma maneira, quando o senhor fala algo para qualquer pessoa, pode agradar, desagradar, o que importa é que a pessoa seja respeitada. Em momento nenhum te desrespeitei, delegado. Em momento nenhum te desrespeitei. Me dá, por favor, o local onde o corpo foi encontrado. Vamos lá, vamos entrar nessa parte onde a Jennifer mentiu. Essas são imagens do local. O rio ali onde tem 2 pontes, são imagens que chegam agora para a gente. Eu queria que o Dr. Guastelli, que é o advogado que representa a família do Rafael, contasse, por favor, ele que passou lá pelo local, contasse que rio é esse, como a menina efetivamente, por tudo que o senhor leu nesse processo, te surpreende ela ter mentido mais uma vez, Dr. Guastelli? Boa noite, Bate. Infelizmente, assim, eu também fiquei mais uma vez surpreso,
porque com a confissão dela do último dia 18, tá? Eu achei que a coisa estava esclarecida, o crime estava esclarecido, né? Mas nessa madrugada, né, como o delegado colocou na coletiva, ela informou, relatou onde estava o corpo da pequena Isis Helena, né? É uma pessoa extremamente fria, calculista, né? E ela, assim, não teve nenhuma responsabilidade de poder, pelo menos, dar um enterro digno à filha, né? Se realmente é isso que ela fala, que a criança tomou uma mamadeira, né? E se sufocou com leite, né? Ela deveria ter chamado as autoridades, deveria ter ligado 190, chamado o SAMU, gritado para os vizinhos, né? Não justifica ela falar que por vingança, né, por medo da família do Rafael, ela fez essa barbaridade. Isso é uma barbaridade, não tem outra palavra. E ela mentiu para a polícia também na confissão, que ela falou, né, que ela jogou, esperou, viu a criança afundar, boiar e depois a correnteza levou o corpinho, né? É de uma tamanha crueldade isso daí, e hoje, né, nessa madrugada, ela apontou para a polícia onde estava o corpo. É uma tristeza, assim, de nem ter podido dar um enterro digno para essa pequena Isis. E hoje, né, a família do Rafael se confortou e deu isso, pôde fazer esse enterro digno, Bate. Doutor, como é que fica agora, né? Vocês que estão chegando no nosso Cidade Alerta, nós estamos mostrando o local exato onde o corpo da pequena Isis foi enterrado, o trabalho aí da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana. Imagine só, a Jennifer, como é que ela foi encontrar esse local, Dr. Guastelli, meus amigos de todo o Brasil, à noite? Era um local completamente escuro, sem luz. Até a polícia com material, com lanterna, com refletores, né, para fazer a varredura do local, teve dificuldade. Mesmo a Jennifer ontem à noite, apontando o local exato onde enterrou a criança, não dava para enxergar nada. Não dava para enxergar nada. Por que você, Jennifer, né? Será que nessa altura da investigação, por que no sábado retrasado, quando você resolveu confessar, quando você resolveu contar tudo para o delegado, vem para mim, por favor, como a menina morreu, por que em vez de você falar logo que não jogou a menina no rio, por que você não contou logo quem tinha enterrado essa menina para acabar de uma vez por todas com esse sofrimento? Para acabar de uma vez por todas com esse sufoco? Nem 60 dias depois de ter confessado um crime, você amenizou para o lado do pai? Será que nem depois de confessar a sua culpa e de já estar presa, você podia ter entregue o corpo dessa criança? E o delegado diz, né? Divide, doutor Guastelli, eu e as imagens do local, por favor, Edu, para a gente conversar aqui. O delegado diz algo que me chamou a atenção, de que ele, né, isso é muito interessante, essa relação que se estabelece com o preso, com a pessoa detida, né, isso é muito importante. Ele precisava fazer com que a mãe acreditasse nele, confiasse nele, que ela seria, não é, teria todo o processo dentro da lei a ser seguido. Isso foi bacana, isso foi legal. Por causa dessa confiança, a menina veio a confessar. Mas o delegado disse que falou assim para ela: ô Jennifer, tá chegando aí o Dia das Mães. O Dia das Mães é esse domingo ou próximo? É o segundo do mês de maio, né? No Dia das Mães, você... Imagina, pelo menos no Dia das Mães, dá a oportunidade da sua filha ter um enterro digno. E o delegado acha que isso pode ter tocado o coração. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque ela não é mãe. A Jennifer nunca foi mãe. E ela nunca vai saber o que é ser mãe. Porque até o filho dela, que graças a Deus não foi vítima de um crime brutal, mas que graças a Deus já foi retirado da casa da família materna, essa criança também, quando crescer e saber da história, não vai te ter, Jennifer, como mãe. Se você fosse mãe de verdade, naquela hora, às 3h30 da manhã, quando você deu uma mamadeira de leite, né, segundo você conta, quando a sua filha estava com 37,8 graus de febre, 3h30 da manhã, você dá o remédio para baixar a febre. Uma menina com hidrocefalia, com risco de convulsionar, você vai e dorme. E aí, quando percebe que o coração da sua filha, quando você acorda 2 horas depois, porque deve ter fumado maconha a noite inteira, você acorda, percebe que tua filha não está respirando,
vem com essa história que fez massagem cardíaca, achando que quem vai acreditar, Jennifer, que você fez massagem cardíaca na sua filha? Você acha que alguém vai acreditar que você fez, como é que fala? Respiração boca a boca na sua filha? Ô menina, você acha o quê? Que todo mundo é palhaço? Você acha que todo mundo vai cair de novo na sua ladainha? Você é uma assassina fria. Você é uma assassina calculista. E tomara que o teu júri só tenha mulher. Tomara que só tenha mulher no teu júri. Quanto mais mulher, melhor. Para que você apodreça atrás das grades, porque mulher sabe muito mais do que homem. Dá pena para uma selvagem sem vergonha como você. Aí diz que ela pensou em chamar o SAMU. Como assim pensou em chamar o SAMU? Você achou o quê, ô Jennifer? Que a tua filha ia renascer do nada? Que o coração ia voltar a funcionar depois da burrada que você fez? Que ela misteriosamente voltaria à vida? Pensou em chamar socorro? Não, você não pensou em chamar socorro. Você pensou em como ir buscar sua moto logo cedo para enterrar o corpo da sua filha no rio. É isso que você pensou. Em momento nenhum você teve a emoção, a racionalidade de parar e pensar, meu Deus, que burrada que eu fiz, deixa eu correr atrás para salvar aqui minha filha, minha pequenininha. Não. Você queria só pensar em como se livrar do corpo dessa menina, que para você, desde o início, era um problema. Essa é a realidade. Para você, essa pequenininha, que o pai tanto queria e você não queria que a pequenininha ficasse com ele por orgulho, você em momento nenhum pensou na felicidade da sua filha, porque a felicidade da sua filha seria na casa do pai. Mas você não querendo agradar o seu ex-marido, seu ex-companheiro, seu ex-noivo, ex-namorado, ex-ficante, sabe-se lá o que ele é, seu, você queria que ela ficasse em casa. Você preferia ter o tormento de uma filha renegada dentro de casa do que dar a chance dela ser feliz com o pai. Porque ela sendo feliz com o pai, faria o pai feliz. E era esse o seu medo. Esse foi o seu medo o tempo todo. O senhor tem alguma dúvida, doutor Guastelli, que essa demora toda para ela confessar o crime que cometeu era para machucar mais o coração do pai? Ela logo não confessou esse crime? Não porque ela tem medo de ser presa, porque esse tipo de gente sem vergonha não tem medo de nada. Ela queria fazer o pai sofrer. Quando ela via o Rafael chorando aqui na televisão, essa menina tinha prazer. Prazer. Infelizmente, Bate, eu acredito que ela quis massacrar o coração do Rafael, tá? Com esse sofrimento, essa angústia, essa tortura. Ela torturou, né? Não só o Rafael, como a família dele, que amavam, que eram as únicas pessoas, né? Que amavam a pequena Isis Helena. Tanto é como você bem colocou, desde a concepção dessa criança, tá? Ela não queria ela, tá? E tanto é que a criança nasceu prematura de 5 meses, e ficou na maternidade lá durante 4 meses e meio, né? E quem ia visitar tão somente era a família do Rafael. Tá, até que depois eles fizeram o exame de DNA, descobriu que era a família e acolheram mais ainda. E depois ela teve um outro problema também, que ela ficou internada também numa UTI por 40 dias, tá? E quem foi visitar era somente o Rafael e a família dele. Então ela nunca foi, ela nunca queria essa criança mesmo. Então ela fez isso tudo premeditado, uma pessoa fria, calculista, né? E egoísta acima de tudo. E aí, vocês acham que eu vou acreditar que o fato do Dia das Mães estar batendo a porta motivou essa menina a entregar logo o corpo? Não. Não. Sabe por que ela fez isso? Porque foi pressionada dentro da cadeia. Porque mulher, dentro das prisões do Brasil, não tem a mesma tolerância que se tem aqui fora. Na cadeia não se tolera assassino de filho. Devem ter, pode apostar, doutor Guastelli, alguma boa alma, alguma presidiária boa alma, se é que existe, pode apostar comigo. Chegou para Jennifer e falou o seguinte, você vai entregar onde está o corpo dessa menina. Não pode apostar que não é essa história de Dia das Mães que comoveu a Jennifer e fez entregar o corpo, não. Quem fez com que essa Jennifer não acredito, Bate. contasse onde está o corpo
é uma presidiária, pode apostar. E mais. A Jennifer só confessou esse crime porque a polícia fez um bom trabalho e conseguiu prova cabal contra ela. Porque ela sabe também que se entrasse no sistema penitenciário sem resolver certinho o que aconteceu, ela ia sentir na pele do mesmo jeito. Então contaram, olha, melhor você assumir a bucha que você se arrumou, porque senão você vai morrer na cadeia. O senhor tem alguma dúvida dessa minha teoria, doutor Guastelli? Não, nenhuma, Bate. Concordo com a sua teoria, tá? É a lei do cão no presídio, ainda mais as presidiárias femininas, né? Elas não aceitam esse tipo de crime, né? Contra uma criança. Agora, doutor, como é que fica a situação da Jennifer? Daqui a pouco eu vou mostrar a entrevista toda descarada, ela mentindo aqui na cara dura pra mim, por várias e várias vezes, como o Renato Cãibra tá me lembrando, ela tentou botar a culpa na família do Rafael. A mãe, posso ser sincera para o senhor, até agora eu acho que a dona Rose, a avó da criança, a avó materna, até agora a avó não acredita que foi a Jennifer quem fez esse crime. Mesmo a menina confessando, mesmo a menina apontando o corpo. Eu, sinceramente, depois de saber que a mãe ainda foi na penitenciária dar um abraço na filha e perguntar, você matou minha neta? Dona Rose, eu estou perguntando há quantos anos aqui nesse programa se a sua filha matou a filha dela e ela está negando? Mesmo depois que ela confessou o crime, ela disse para a senhora, não acredita no que vai ver na televisão, sendo que a televisão foi a única que disse a verdade, sendo que o Cidade Alerta disse a verdade o tempo todo. Essa menina não desceu em momento nenhum. Ela foi falsa nessa entrevista desde o início. Quando eu a confrontei dizendo que ela estava sendo muito fria diante do sumiço da filha dela, ela foi o tempo inteiro dissimulada. O tempo inteiro dissimulada. Não fosse o delegado conseguir provar por A mais B que ela é responsável pelo crime e não fosse o sistema penitenciário feminino tão cruel e implacável contra a mulher que mata filho, esse caso estaria sem solução até agora. Pode apostar no que eu estou falando. A chefona do presídio, a líder das presas, deve ter dado uma surra nessa menina. Nem presa no Brasil suporta um crime como esse. Só que a legislação suporta. Tanto que ela vai ser colocada como homicídio doloso. É isso, doutor? Tinha diante dessas... Porque, olha só... Exatamente, ela vai responder... Porque, olha, perdão, doutor. Se ela chega só, né, faz toda essa irresponsabilidade dentro de casa, mas chama o SAMU, deve ter fumado maconha a noite toda, sei lá, se ficou acordada a noite toda, na farra, aí deu remédio em dose letal para a criança, ou por irresponsabilidade não cuidou da criança, a criança morreu, mas chamou socorro, fez de tudo para socorrer a menina, seria homicídio culposo. Nem presa seria. Mas não, ela quis esconder o corpo. E ela quis esconder o corpo por quê? Porque o pai da criança pensaria mal dela. Ela queria ver a imagem dela no bairro. Ela queria a foto dela bonita no Instagram, no Facebook. Ela não queria ver comentário falando o que você fez com a sua filha, não. Então ela pensou o seguinte, bom, para não acharem que eu sou vilã da história, vou enterrar o corpinho dela lá. Aí o corpo some e vai ficar tudo por isso mesmo. Lê do engano. Você é uma palhaça, menina. Uma palhaça. Aí aqui, olha. Portanto, não teve culpa na morte de Helena, mas apenas na ocultação do cadáver. Ela está dizendo. Doutor Guastelli, para o senhor, que é advogado do pai, ela deu uma dose de remédio a mais para matar a criança? Bate, infelizmente hoje, como eu vi no IML o corpinho, tá, só tinha ossos, tá? Nem as vísceras, pulmão, fígado não estavam preservados, não tinha mais nada. Então o que acontece? A gente acredita, tá? E eu vou defender isso, que ela tenha dado excesso de remédio e a mamadeira. E ela dormiu, como ela mesma confessa que dormiu. Aí que tá o pulo do gato, né? Que é o dolo eventual, que ela assumiu o risco, né? Quando ela tinha a obrigação legal, tá? De como mãe, genitora, coisa que ela não é, de ficar observando, né? A criança, tá? E ela pegou e ela dormiu. Acordou, viu a criança morta, deu um fim na criança. Então ela vai responder perante o tribunal do júri, tá? E todas essas, vamos dizer, depoimentos contraditórios dela serão levados em conta para os jurados, tá? Para poder colocar que o juiz aplique a pena máxima para ela.
Qual pode ser essa pena máxima? A gente está previsto no Código Penal de 12 a 30 anos, tá? Vamos tentar aí 30 anos. Mas, doutor, para o senhor, ela fez tudo isso para matar mesmo? Ela queria se livrar da menina ou não? Eu acredito que sim, Bate, tá? Porque ela não teve outra intenção. Porque se ela quisesse amar, se tivesse um pouco de amor, né, próprio e amor da filha, tá? Ela teria chamado um resgate na hora, gritado por um vizinho, alguma coisa na hora que ela acordou. E por que se chama dolo eventual? É diferente do homicídio doloso, quando a pessoa pega uma arma e já mata alguém, ou então mata a pessoa enforcada? Esse tipo de homicídio pelo qual ela pode ser condenada é diferente desses assassinatos convencionais? Não, Bate, é aquela coisa, o dolo, você está colocando, exemplificando, né? Quando alguém pega uma arma e mata outra pessoa, né? Nós estamos diante do homicídio doloso, tá? Aí, no caso, como foi qualificado pelo delegado e denunciado pelo Ministério Público, tá? Ela assumiu o risco de matar a criança, porque ela deu remédio excessivo, deu a mamadeira e foi dormir, quando ela tinha a obrigação legal, né, de estar acordada. Então ela assumiu o risco da morte da criança, por isso que nós chamamos de dolo eventual. Então ela vai responder por falsa denúncia, né? Porque ela falou Exato. que tinha uma criança sequestrada e não teve. Ela vai responder por homicídio culposo e por ocultação de cadáver. São esses 3 crimes. Não, ela vai responder por homicídio doloso, por dolo eventual. Perdão, me troquei a palavra. Homicídio doloso e ocultação de cadáver. São esses 3 crimes. Exatamente. Tá, não dá para imputar mais nenhum, por ela ter mentido em confissão para a polícia. Isso não é falso testemunho? Não sei, não dá para botar ela, será, nisso também? Para ferrar mais a vida dessa safada? Não, isso não se aplica. O falso testemunho é só para testemunhas, né? Quem é réu de processo crime, né? Ele tem esse direito, tá? De mentir para a justiça. E não acontece nada. Ah, é? Bom, mas se eu sou inocente, me Exatamente. confundo em alguma coisa que eu digo à justiça e assino, e a polícia vê que o que eu contei não é certo, mas não por maldade, eu posso sofrer um indiciamento por falso testemunho. E ela pode mentir à vontade, então. Exato, mas aí o falso testemunho, Bate, como o tipo penal prevê, é para testemunhas. Ela não é testemunha, ela é parte do processo, tá? Ela é ré, ela estava sendo investigada, depois foi indiciada e agora, como foi recebida a denúncia, ela virou ré. Então, para a parte do processo, tá? Não existe o crime de falso testemunho. Quais qualificações ela pode sofrer também? Por exemplo, motivo banal, por se tratar de uma mãe matando criança? Quais outras partes qualificadoras podem ter aí nessa decisão futura? Tá, ela vai ser, consta na denúncia que ela está sendo processada também por motivo fútil e que impossibilitou a defesa da vítima, tá? Além do que, pela qualificadora de que a criança era menor de 14 anos. Essas qualificadoras aumentam a pena, por isso que eu acho que vai passar dos 30 anos a pena dela. Tá, mas ela é o primeiro crime que ela comete, né? Que a gente tem informação. E pelos supostos maus tratos no passado, isso daí não pode meter no bolo também, não? Eu já quero caçar coisa da vida dessa mulher para ferrar mais ela ainda. Porque não houve apuração de nenhum crime, nada, tá? Isso daí foi só apurado perante o Conselho Tutelar aqui. Tanto é que eu requeri cópia, né, do procedimento apuratório do Conselho Tutelar aqui da comarca. Eles não me forneceram e pediram para eu requerer em juízo, tá? E eu já fiz esse requerimento para o juiz do processo crime aqui para que seja juntado. Isso tudo para ser analisado pelos jurados futuramente. Ô, doutor, outra pergunta importante que eu tenho para te fazer, né? Logo no primeiro dia que nós começamos a investigar aqui o desaparecimento da Isis Helena, a primeira pessoa colocada como suspeita foi o tio dela. Inclusive, eu me lembro muito bem, numa entrada ao vivo do Bernardo Armani, estavam esse tio, a dona Rose, que é a avó materna, e o nosso repórter. E esse tio deu entrevista porque ele esteve na noite do crime com a Jennifer, na casa da Jennifer, são vizinhos.
Inclusive, a pá, tem aí a pá, não é? Utilizada no crime, se eu não me engano, é dele. Não é, o Edu-Nerá? A pá utilizada no crime, não é isso, doutor Exatamente, Guastelli? a pá é dele. Olha ali, ó, tá ali em cima da mesa. Exato, a pá é do tio. Olha lá. Tá vendo? O delegado apresenta, tá aqui do lado, o delegado apresentou a pá que foi utilizada no crime, que era do tio. O tio foi colocado como primeiro suspeito desse caso. Como que a polícia fez para ter certeza absoluta que esse tio não tem envolvimento nenhum? Porque o passado dele é comprometedor, ele já foi uma pessoa que cometeu crime, já cumpriu prisão aqui no país. Como se tem certeza absoluta que ela não teve ajuda de ninguém? Porque a polícia investigou muito bem esse caso, tá? E todas as acusações que ela fazia relacionadas à pessoa, começou com esse tio, depois com um casal de tios dela também que eram moradores do fundo, depois com o Rafael e a namorada do Rafael. Então, o que acontece? A polícia acabou chamando essas pessoas, investigando e quebrando, né, as alegações dela. E aí percebeu-se que ela montou essa história toda para colocar pessoas, né, nessa história que ela contou, de subtração de incapaz. E aí foi quando ela foi desmascarada pela polícia. O Dorita me corrigindo aqui, é uma colher de pedreiro, né? O nome técnico, colher de pedreiro. Bom, mas ao mesmo tempo, então ela pegou esse material aí de construção escondida do tio, é isso? Com certeza. E acabou quase complicando a vida do tio que está querendo retomar a vida dele no caminho honesto, né? Coisa impressionante. Agora, o senhor... Exatamente. Você vê, ela colocou uma pessoa, né? Pode falar. Que já tinha respondido por um processo, tá? Ele já tinha cumprido a pena dele no regime penitenciário e estava livre, né? E ela, assim, quase coloca ele como um autor dessa subtração, desse homicídio, tá? Mas a polícia teve toda a expertise, tá? Para tirar ele da cena do crime e realmente constatou-se que ele não tinha nenhuma participação nesse evento. O senhor acredita no arrependimento dela? O delegado disse que a mãe dela, a dona Rose, foi até a penitenciária, porque queria olhar para a filha. E perguntou para a filha se... Não acredito. É uma pessoa fria... Perdão, perguntou para a filha calculista, Bate. Eu não acredito em arrependimento. Se a filha tinha matado a netinha dela, ela disse que não. Ela ainda fala que não matou, que foi um acidente. Vocês acham que alguém que perde um filho por acidente não vai correr atrás de socorro? Por isso que o caso do Samuel levanta um monte de dúvidas, né? Que a gente está mostrando essa semana aqui no programa. Mas nesse caso, pelo menos, a mãe... Sim, é um caso completamente diferente, né? A mãe, pelo menos ali, parece ter corrido atrás para tentar salvar o filho, mas a gente não sabe, né? Eu quero acreditar na inocência da Maria Tereza também. Mas no mundo que a gente vive hoje, as pessoas que cometem crimes fantasiam as mais diversas situações. Justamente porque, mesmo depois da polícia estourar o caso, continuar mentindo para o delegado não é crime. Olha que país a gente vive. Porque veja só, 60 dias que a polícia lá de Itapira e a Delegacia de Investigações Gerais levou dinheiro, fez buscas, voluntários fazendo busca. Esse tempo todo que levou até ela confessar, isso não conta para a lei. Só que se bobear, o advogado de defesa... Se bobear não, pode apostar. O advogado da Jennifer, ele vai chegar no dia do tribunal do júri, que deve ser marcado no máximo 1 ano, porque ela já está presa, né, com preventiva, então eles querem acelerar aí o julgamento. Aliás, com esse coronavírus, como é que estão sendo feitos os julgamentos, antes que eu conclua o meu raciocínio? Estão suspensos, Bates, os julgamentos. Todos os tribunais do júri estão suspensos no Brasil, é? Estão todos suspensos, porque não pode ter aglomeração, né? Então vai esperar aguardar passar essa pandemia, né, para poderem ser retomados os julgamentos. E os presos perigosos continuam na cadeia, esperando. Alguns, né? Porque alguns estão soltos, né? Sim. E aí, o que eu estava falando que eu me perdi aqui? Que eu entrei nessa história... no tribunal do júri. O advogado de defesa da Jennifer vai chegar e vai falar: senhores jurados, é uma mãe que se desesperou, é uma mãe que agiu por forte emoção.
É uma mãe que tudo que era mais sagrado que ela tinha nessa vida foi perdido de uma hora para outra. Uma mãe que foi abandonada pelo companheiro, que na hora de fazer esteve presente, mas na hora de cuidar não estava. Vão tentar acabar com a vida do pai. Quer apostar quanto? Que vão tentar difamar o pai de todas as formas para mostrar que a Jennifer era uma grande mãe, que a Jennifer era uma mulher que fazia de tudo para cuidar de uma criança especial e que não tinha ali a presença do pai. Vamos usar essa tese. E mais, vão falar para os 7 jurados o seguinte, olha, e ela ainda confessou o crime. Por ter confessado o crime, nós não estamos aqui pedindo para inocentá-la, mas ao menos para que levem em consideração que ela confessou o crime, que ela foi uma mulher muito digna, que ela assumiu tudo o que fez, que ela mostrou onde estava o corpo. Aí na hora, o promotor, doutor Guastelli, e o senhor que vai ser assistente de acusação, vocês têm que entrar e lembrar de todo esse programa de hoje. Pega a fita do programa de hoje e passa para esses jurados, porque a memória do brasileiro é curta. Mostra para os jurados que essa mulher nunca foi uma boa mãe. Mostra para os jurados que essa mulher sempre teve apoio do pai, mas rejeitava o pai. Não queria que a criança tivesse contato com ele.